dificuldades que o profissional hoje, dentro da área da saúde, ele encontra quando trabalha com equipe é divisão de tarefas, delegar atividades. É considerado uma competência. A delegação, delegar, saber atribuir uma atividade para uma pessoa, para um profissional, para uma equipe, é considerado uma competência. Agora, como delegar de uma forma em que a equipe, de forma homogênea, compreenda e entenda que um não ficou com mais ou menos atividades se comparado ao outro, porque isso é muito comum acontecer. Você vai delegar uma atividade, mas ele ficou com menos atribuições do que eu, ou com mais atribuições do que eu. Existem ferramentas que te auxiliam neste processo. Hoje eu quero falar para você sobre o 5W2Hs. Na realidade, nós temos o 5W1H, o 5W2Hs e o 5W3Hs. Entre o 1 ao 3, nós ficamos sempre com o 5W2Hs, porque o que vai determinar são essas duas colunas, tá? A coluna de como vai ser feito isso e quanto isso vai gerar, seja financeiramente ou em tempo para a instituição. Para você entender, o 5W2Hs, ele é uma forma assim que você pode utilizar, por exemplo, numa cartolina. Você pode fazer desta forma, em um quadro, ou você pode fazer a nível de um computador, por exemplo. Eu peguei aqui nesse formato para ficar mais claro, de repente você com a sua equipe, chamar para uma reunião e ali fazer a divisão das atividades e até para trazer uma gestão à vista, para que todos possam compreender de forma sistemática. Digamos que você tenha três grandes atividades para ser desenvolvidas dentro da unidade. A nossa primeira atividade vai ser, por exemplo, criar um protocolo. Então você vai vir aqui, criar, vai escrever, vou colocar só criar, mas você entende que é criar um protocolo. É a sua primeira atividade. A sua segunda atividade é realizar um determinado treinamento. Então vou colocar aqui, treinamento. É claro que você vai especificar daqui a pouquinho. Então, treinamento é a nossa segunda atividade. A nossa terceira atividade é a criação de uma comissão, tá? Nós vamos colocar aqui, comissão. Então, o que tem que ser feito? Então, nós temos três grandes atividades: criar um determinado protocolo, treinar uma determinada equipe e elaborar uma determinada comissão. Vamos trabalhar primeiro com a criação de um determinado protocolo. Quem vai criar este protocolo? Qual departamento é responsável por isso? Uma dica: não coloque o nome da pessoa, não coloque o nome do profissional. Por que não? Porque quando você coloca quem vai criar, o Laércio vai criar, se o Laércio amanhã ou depois sai da empresa, pode ser que as pessoas que assumam a posição do Laércio não dê continuidade na criação daquele protocolo. Então, quando você coloca aqui, quem vai criar o protocolo? A educação permanente. Ok, a educação permanente é a responsável em criar o protocolo. Depois nós temos a outra etapa. A etapa é por que este protocolo ele vai ser criado. Então, você vai discorrer, você vai descrever os motivos que nos levam, enquanto organização, em criar este protocolo. Então, nós temos a primeira pergunta: o que vai ser feito? Criação de um determinado protocolo. Quem vai criar este protocolo? A educação permanente. Por que vai criar este protocolo? E você vem e descreve todos os motivos que levam à criação deste protocolo. Onde vai ser criado este protocolo? Nós vamos criar dentro de uma determinada unidade? Por exemplo, nós vamos criar um protocolo para intervir dentro da unidade de terapia intensiva? Ou nós vamos criar um protocolo para intervir frente ao atendimento dentro do ambulatório? Então você vai colocar aqui onde a unidade na qual vai ser criado este protocolo. Depois nós temos a pergunta: quando vai ser criado este protocolo? Em que semana, em que mês ou em que ano vai ser criado esse protocolo? Dependendo da atividade que vai ser feita, dependendo da equipe que você está, pode ser que você determine isso em 3 meses, pode ser que você determine em 6 meses, pode ser que você coloque aí em 1 ano. Então você colocou, por exemplo, de janeiro de 2023 a dezembro
de 2023. Não tem problema. A determinação de quando vai ser feito é feito pela equipe, é feito por todos os envolvidos. Depois nós vamos para o passo a passo. Como vai ser criado este protocolo? Então, se de repente nós vamos seguir uma metodologia da Associação Brasileira X, se nós vamos seguir a norma regulamentadora tal, se nós vamos seguir o POP que foi intitulado pelo Núcleo de Segurança Y, então você vem aqui e faz o quê? A determinação do passo a passo. E aí nós temos uma última e arriscada coluna, né? Por quê? Quanto? Quanto isso vai custar? O quanto, você pode ter o quanto em dinheiro. Digamos, criar um determinado protocolo vai exigir a contratação do serviço de um consultor por 6 meses. Vai ter a necessidade de contratar um professor, um treinador por 6 meses. Então vai gerar um ônus financeiro de X. Ou nós não vamos ter investimento financeiro, por quê? Porque quem vai ficar responsável é a educação permanente. Então, na realidade, a educação permanente trabalha das 8 às 18 ou trabalha das 8 às 13. Nós determinamos que nós vamos ter, enquanto vai ser 1 hora por dia de trabalho a mais, sendo 5 horas durante uma semana, totalizando 20 horas em um determinado mês. Então você pode colocar aqui em tempos 30 horas mensais, 20 horas mensais, não tem problema. O quanto, ele não precisa estar limitado à parte financeira. Uma dica que eu te dou para usar essa ferramenta de uma forma bem assertiva, crie uma última coluna aqui, se houver a necessidade, e determine essa última coluna como sendo uma observação. Tá? Por que uma observação? Digamos que na parte da criação, da elaboração da comissão de cuidados paliativos, por exemplo, a pessoa que ficou responsável, ela teve um afastamento por gestação. Ela entrou num afastamento por uma gestação de risco. Então ela não cumpriu aquilo, não foi possível entregar. E aí você vem aqui e descreve, faz uma observação, o porquê, o motivo que fizeram ela não cumprir aquele prazo, aquele tempo, tá? Então vamos para o segundo exemplo. Nós temos aqui o que? Treinar uma determinada equipe frente a um determinado atendimento. Então, eu quero treinar, por exemplo, a passagem de catéter PICC. Eu quero treinar a coleta de gasometria dentro da minha unidade de terapia intensiva. Então, ok. Eu já sei o que tem que ser feito, treinamento. Quem vai treinar? A educação permanente já está responsável com a criação de um protocolo X. Então ficou responsável sendo a equipe de catéteres. Pode ser? Não. Vai ser o enfermeiro intensivista. Não sei, você vai colocar aqui quem vai ser. Então vai ser os enfermeiros da unidade de terapia intensiva? Legal. Então ficou responsável os enfermeiros da unidade de terapia intensiva. Por que nós vamos treinar a equipe para coleta de gasometria? E aí você vem fazendo toda a descrição dos motivos que levam nós termos que treinar essa equipe para poder coletar gasometria. Essa equipe, lembrando que são os enfermeiros, né? São os enfermeiros que vão fazer a coleta de gasometria. Depois do porquê, eu venho com onde. Onde vai ser feito esse treinamento? Nós vamos treinar dentro da UTI? Nós vamos treinar dentro do nosso laboratório? Nós vamos treinar dentro do centro de simulação realística? Onde vai acontecer esse treinamento? Então você vem aqui e descreve qual unidade que vai ser realizado este treinamento. Depois nós temos quando. Quando vai ser feito toda a estruturação desse treinamento? Então vamos imaginar que nós precisamos de 1 mês para fazer o chamamento de todos os enfermeiros que devem ser treinados. Depois eu tenho mais 1, 2 ou 3 meses para organizar dentro dos plantões. Eu quero fazer o treinamento dentro do horário de trabalho. Então eu tenho mais 2 ou 3 meses para de repente fazer o treinamento dessa equipe. E nós determinamos que vai ser importante avaliá-los. Ou seja, nós treinamos
e agora nós precisamos avaliá-los. Então, determinamos que quando vai ser do mês de julho ao mês de dezembro, 6 meses. Ou determinamos que vai ser do mês de janeiro ao mês de julho. Então eu coloco aqui quando? 6 meses, e o ideal é que coloque de janeiro a julho, por exemplo, tá? Como vai ser feito esse treinamento da coleta de gasometria? Passo a passo. Você pode até, digamos que nós tenhamos uma determinada norma regulamentadora que dá o passo a passo para a criação deste treinamento. Você pode colocar aqui norma regulamentadora X. Digamos que a Sociedade Brasileira de Catéteres, a sociedade, ela nos deu ali um manual para que você possa seguir, para que você possa treinar essa equipe. Você pode colocar de acordo com o manual Y, não tem problema nenhum. E aí nós vamos para quanto isso pode custar. Digamos que nós não temos no hospital, na instituição, nós não temos a condição financeira e também nós não temos um profissional habilitado para fazer isso, que reúna ali as competências que são necessárias para o treinamento dessa equipe. E aí nós também não temos a parte financeira. Só que nós vamos precisar dispor de um dinheiro, de um valor para investir em um profissional que venha 1, 2 ou 3 vezes em 6 meses para que possa capacitar e qualificar essas pessoas. Então, digamos, nós temos 3 mil para poder investir, nós temos 2 mil para poder investir. Então, você vai fazer a determinação financeira e não mais, como um outro exemplo, a determinação por um tempo, 1 hora todos os dias. Por quê? Porque nós não temos este profissional aqui dentro da nossa unidade, dentro da nossa empresa. Nós vamos precisar contratar de fora um profissional, tá? Assim, essa ferramenta, ela é uma ferramenta totalmente aplicável em todo e qualquer setor, onde você tenha equipes, onde você tenha atividades para ser desenvolvidas e na qual você queira fazer um controle dessas pessoas, dessas atividades, frente a algo que é essa ferramenta, em que fique visual para que todos possam acompanhar. Espero ter ajudado você. Fique ligado que nós temos outras dicas por aqui. Até mais!